Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam antes de assistir. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Biden sob fogo, líderes do G20 falham em se unir em relação à Ucrânia. O que vem depois? Dúvida de Biden sobre Taiwan, a China realmente está fraca demais para invadir? Europa versus América, por que um pouco de conflito pode ser bom? Tópico número 1. A recente participação de Biden na cúpula do G20, na Índia, não resultou na condenação unida desejada das ações da Rússia na Ucrânia, deixando-o em posição defensiva ao concluir sua viagem ao exterior. Durante a cúpula, nem o presidente russo Vladimir Putin nem o presidente chinês Xi Jinping estavam presentes. No entanto, Rússia e China ainda conseguiram obter uma vitória ao mobilizar apoio internacional contra a guerra em curso na Ucrânia. As nações do G20 optaram por não criticar explicitamente a invasão da Rússia e, em vez disso, concentrarão-se em instar os países a evitar o uso da força para aquisição territorial e reconhecer os impactos negativos do conflito. A viagem do presidente Biden também incluiu uma visita ao Vietnã para fortalecer os laços com o país. Ele está programado para partir do Vietnã e seguir para o Alasca, onde planeja comemorar o 22º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001. Principais pontos. 1. Exclusão da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não participou da cúpula do G20. A Ucrânia expressou desapontamento com a declaração do G20 e destacou seu desejo por uma linguagem mais forte abordando diretamente a agressão da Rússia. 2. Defesa de Biden. O presidente Biden defendeu a declaração do G20, afirmando que o problema está com a Rússia e a China, ambas presentes na cúpula. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, enfatizou a importância de apresentar uma frente unida, reconhecendo o desafio representado pela participação da Rússia no G20. 3. Críticas dos republicanos. O representante Michael McCaul criticou a declaração do G20 como uma mudança de postura em relação ao ano anterior e considerou uma falta de consideração pela contraofensiva da Ucrânia. A candidata presidencial republicana Nikki Haley também criticou Biden por não advogar por uma linguagem mais dura na declaração. 4. Apoio contínuo à Ucrânia. Autoridades dos Estados Unidos reafirmaram seu apoio à Ucrânia e pediram ao Congresso que destinasse 20,6 bilhões de dólares em assistência militar e ajuda humanitária. Esse pacote financeiro tem apoio bipartidário no Senado, mas pode enfrentar desafios na Câmara. 5. Abordagem de Biden em relação à China. Durante uma coletiva de imprensa no Vietnã, o presidente Biden expressou seu desejo por uma relação com a China baseada em transparência e adesão às normas internacionais. Ele enfatizou que seu objetivo não é conter a China, mas sim garantir uma competição justa. Apesar da ausência da Rússia e da China na cúpula e de seus esforços para estabelecer uma organização concorrente, autoridades dos Estados Unidos defenderam a eficácia do G20 na abordagem de desafios globais. A Índia, o Brasil e a África do Sul, próximos países sede, também são membros do grupo informal BRICS, que inclui economias emergentes. Qual é a sua opinião sobre a declaração do G20 em relação à Ucrânia? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões nos comentários. Tópico número 2. A dúvida de Biden sobre Taiwan. Será que a China está realmente fraca demais para invadir? O presidente Joe Biden expressou ceticismo sobre a possibilidade de a China invadir Taiwan, citando os desafios econômicos contínuos do país como um possível impedimento. Durante uma coletiva de imprensa em Hanoi, Biden afirmou que as atuais dificuldades econômicas da China, relacionadas ao crescimento internacional e às suas escolhas políticas, podem limitar sua capacidade de ação militar. Ele também observou que a ausência do presidente chinês Xi Jinping na recente cúpula do Grupo dos 20 na Índia poderia ser atribuída a seus problemas internos. Os comentários do presidente foram feitos após sua reunião com o primeiro-ministro chinês Li Qian na cúpula, quando ele reconheceu que não se encontrou com o presidente Xi nos últimos 10 meses. Xiao Biqing, a principal representante de Taiwan nos Estados Unidos, expressou preocupação com a desaceleração econômica da China em uma entrevista no escritório da Bloomberg em Washington. Biqing destacou a importância de Taiwan reduzir sua vulnerabilidade às flutuações na economia da China, que é a segunda maior do mundo.
Além das questões econômicas, o presidente Biden abordou as tensões tecnológicas crescentes entre os Estados Unidos e a China. A China recentemente anunciou planos para restringir o uso de iPhones por empresas estatais, representando um desafio para a Apple Inc. Isso ocorre no contexto de leis americanas promulgadas em 2017 que restringem o uso de equipamentos de empresas chinesas como a Huawei Technologies Co. ou a ZTE em certas redes do Pentágono. O presidente Biden deixou claro que não venderá à China materiais que possam contribuir para suas capacidades nucleares ou atividades de defesa. A situação se intensificou ainda mais quando a Huawei silenciosamente lançou um novo telefone móvel utilizando tecnologia que os Estados Unidos buscaram manter fora do alcance da China. A revelação levanta questões sobre a eficácia das restrições existentes dos Estados Unidos em relação à tecnologia de chips. Esses desenvolvimentos ocorreram no momento em que a secretária do Comércio, Gina Raimondo, visitou Pequim e quando o presidente Biden se preparava para a cúpula do G20. Consequentemente, esses eventos podem prejudicar os esforços recentes para melhorar as relações entre os dois países. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos iniciou uma investigação oficial sobre um chip usado no último smartphone da Huawei, buscando mais informações para determinar a origem e as ações necessárias. O presidente Biden enfatizou sua intenção de estabelecer uma relação transparente e aberta com a China, em vez de contê-la ou isolá-la. Ele reconheceu a necessidade de garantir que todos entendam a natureza desse relacionamento. Além disso, Biden e o presidente Xi não tiveram nenhuma conversa desde a cúpula do G20 em Bali, Indonésia, em novembro de 2022. Apesar da comunicação aumentada nos últimos meses, incluindo visitas de vários membros do gabinete dos Estados Unidos, as tensões entre as duas nações persistem devido a vários fatores, como Taiwan, encontros militares no Mar do Sul da China, proibições de exportação de tecnologia de semicondutores e alegadas atividades de inteligência chinesa. Em suma, a complexa relação entre os Estados Unidos e a China continua sujeita a muitas incertezas. Os desafios econômicos enfrentados pela China podem potencialmente afetar suas ambições militares em relação a Taiwan. No entanto, as tensões tecnológicas recentes e a falta de engajamento diplomático em alto nível representam desafios para estabelecer uma relação mais positiva entre os dois países. Como esse tópico suscita perspectivas diversas, incentivamos o público a compartilhar suas opiniões na seção de comentários. Tópico número 3. Europa versus América, por que um pouco de conflito pode ser bom? Os recentes chamados do presidente francês, Emmanuel Macron, por autonomia estratégica europeia em relação aos Estados Unidos, geraram um acalorado debate. Enquanto algumas vozes nos Estados Unidos expressam desapontamento e até mesmo raiva, é importante abordar essa questão de uma perspectiva neutra. As diferenças entre Europa e Estados Unidos não são novas. Elas refletem as perspectivas e interesses diversos de cada lado. No entanto, esses desacordos desempenham um papel crucial na garantia da segurança e prosperidade global. Através de debates animados e trocas de ideias, uma saudável discordância pode servir como um freio a políticas potencialmente prejudiciais, tanto dos Estados Unidos quanto de outros atores globais. Um benefício das divisões transatlânticas é seu efeito moderador no comportamento da China, especialmente em relação à Rússia e à Ucrânia. Pequim busca ativamente criar divergências entre Europa e Estados Unidos, com o objetivo de evitar uma frente ocidental unida que desafie seus planos globais. No entanto, a independência europeia restringe a influência da China, obrigando-a a considerar as demandas da Europa para manter acesso à tecnologia e aos mercados europeus. Além disso, a autonomia europeia é uma consequência inevitável das antigas exigências dos Estados Unidos por um maior gasto com defesa por parte dos países europeus. Os Estados Unidos encorajaram a Europa a assumir uma maior responsabilidade por sua própria segurança, permitindo que os Estados Unidos concentrem sua atenção em outras áreas. Portanto, preocupações sobre a autonomia europeia devem ser vistas no contexto do aumento das capacidades europeias e sua capacidade de seguir seu próprio caminho em momentos oportunos. Embora desacordos ocasionais possam causar desconforto, eles não devem ser motivo de pânico. As opiniões europeias sobre os Estados Unidos ainda são favoráveis, enquanto as opiniões sobre a China estão em queda. A Europa muitas vezes se alinha às políticas de Washington em relação a Pequim,
como visto em medidas tomadas contra trabalho forçado e apoio a Taiwan. A relação Estados Unidos-UE pode resistir a desentendimentos ocasionais, e na verdade, essas diferenças contribuem para uma ordem global mais saudável. Ao permitir perspectivas e ideias variadas, os desacordos entre Europa e Estados Unidos servem como um valioso ponto de controle sobre o comportamento de ambas as nações e outros atores globais. É através do diálogo respeitoso e da troca de opiniões divergentes que melhores resultados podem ser alcançados. Em conclusão, em vez de temer ou condenar a autonomia europeia, é importante reconhecer os benefícios que ela traz. Um debate animado garante um freio a políticas perigosas, modera o comportamento da China e fortalece o papel da Europa como um parceiro capaz e independente. A relação transatlântica pode prosperar mesmo com desacordos ocasionais, uma vez que os objetivos gerais de segurança e prosperidade são perseguidos. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos sobre esse tópico e contribuir para a discussão contínua na seção de comentários.